Domingos Lopes Ribeiro, 79 anos, para Moçambique, 1967. Estava eu no SICA, no R6 no Porto, e acabámos a especialidade e recebemos logo do condutor logo a notícia que estávamos mobilizados para ir para Moçambique, antes de um mês e meio, mais ou menos. Pronto, nós naquela época era normal porque quase 90% ou 95% íamos para a guerra colonial. E, portanto, claro, a cicatriz sempre, e aqueles que não ficaram riam-se e brincavam, mas mais tarde também eram alguns mobilizados, poucos escaparam. E pronto, depois fomos fazer o IAO para Chaves, estivemos lá um mês e meio em Chaves, cerca de 2 meses em Chaves, e lá fomos para Moçambique. Nós íamos para lá com os olhos fechados, não sabíamos nada daquilo, não tínhamos nenhuma noção o que íamos passar, e pronto, os primeiros dias a gente ia, claro, com medo, é normal, mas depois começámos a adaptar, mesmo o próprio clima diz que fica apanhado pelo clima e começa-se a adaptar, já não liga nenhum. Até fazem coisas que não, empregos que faz que não devia fazer, mas fazíamos porque já estávamos adaptados lá ao ambiente. O que eu mais adorava lá era à noite pegar na guitarra e começávamos a cantar o fado, até o próprio comandante ouvir, também estava na CCS, e ele vinha e também nos ouvia, nós brincávamos, jogávamos ao salão, portanto, aquele espaço de lazer que nós tínhamos no fim do... Quando descíamos, nós como éramos uma companhia da CCS, nós é que íamos reabastecer as companhias operacionais. Portanto, e nós carregávamos, íamos distribuir comida, portanto, géneros para as companhias. Nós temos mais 3 companhias, o batalhão, eu estava no batalhão, e nós, a CCS, é que íamos levar, e é que nós éramos apanhados emboscadas, porque não havia estradas, não é? Era picadas, nós chamamos picadas, que eram buracos para aqui, para lá, e nós conduzíamos nos sacos de areia, o nosso assento, aqueles assentos tipo peca encaixado em sacos de cimento, nós conduzíamos com os calcanhares, porque as meninas quando limpavam tudo. E, portanto, era assim, nós de vez em quando, mas nós só sabíamos que estávamos a dormir e opa, porque nós todos os dias à noite, os condutores, tínhamos de ter os carros sempre atestados e limpos, óleos, tudo, porque nós a qualquer altura da noite éramos acordados para sairmos, para fazermos coluna. A maior tristeza foi ver aos colegas nossos, que foram condutores, meus colegas, que foi desde o princípio, serem um acidente que houve, um colega disparou uma arma, matou 2 colegas nossos, e pronto, isso é que mexia muito com nós, e eu fui um dos condutores que foi o primeiro a chegar lá, à zona, que eu estava no quartel, fomos logo para lá, e ajudámos-nos, e pronto, eu gostei um bocadinho, porque eles tiveram um dia quase para ser transportado para o hospital para Nampula, e isso é que me gostava muito do resto, normalíssimo. No hospital militar aquilo era o dia-a-dia, sem pés, sem braços, a gente até brincava bastante com essas situações. Eu, sinceramente, eu sei que ia a conduzir à noite, chovia muito, e sei que ia atravessar uma ponte, e fiquei, quando sei que o barulho todo, fiquei para aí, eles dizem que é uma média de 15 metros ou 20 metros da ponte, onde a gente caiu, a gente foi para o ar. E eu pôr a pé, lembro que pôr a pé, e tinha a perna muito quente, mas estava toda molhada, e o pé bateu-me aqui em cima. O pé abrigou porque ficou toda desfeita. E depois vi que tinha a perna muito quente e era só sangue, mas eu não via nada, porque era muito de noite. Depois eu vim no Unimóvel, deitado no banco, com a perna deitada, com o maqueiro que vinha comigo, sempre a amarrar o garrote, vim para Nova Freixo. Para Nova Freixo estive no dia de manhã, é que fui socorrido para Nampula, e às 5 horas da tarde, quando cheguei ao hospital militar, Nampula. Depois perdi bastante sangue, é que fiquei, porque eu tinha muito pisado no peito, e parti as 2 pernas, parti esta aqui e parti aquela. Mas esta foi só instalada, e praticamente soldou quase sem dar por ela. Depois é que fiz exame às 2 pernas, porque eu tinha uma perna mais curta do que a outra, e ele teve a ver, também partiu esta, não sei, não me lembro. Depois é que tinha aqui a marca, e também estava partida. Mas soldou por ela.
porque foi só a parte do prónio. A tíbia não partiu essa, partiu a tíbia e o prónio. 11 de outubro de 67, que parti daqui. Portanto, demorou mais 26, 27 dias, sei lá. Depois fui ferido dia 12 de fevereiro de 68, passado, outubro, novembro, dezembro, 4, 5, 6 meses. Tive sorte porque eu trabalhava na Seda de Vizela, dos 12 anos, não tinha a quarta classe, fábrica. Ou trolha ou fábrica. E eu tive a sorte que arranjei para a fábrica, para a estamparia. Foi sempre o meu trabalho desde os 12 anos até a fechar a fábrica. Depois, quando eu vim nós quase todos íamos para ultramar, mesmo lá porque essa rapaz, nós à volta de 80 trabalhadores, só na estamparia, e inclusive nós fomos, só lá morreram 2, na Guiné, da estamparia, e vieram, e 3 feridos, só da minha secção. E depois, portanto, eu comecei a trabalhar, quando eu vim da tropa, eu estava na igreja de São João, ia sempre lá à missa, e o meu patrão, o velhote, que era chamado Oliveira Maneta, ele tinha os seus óculos, mas quando eu levantava os seus óculos, eu estava sentado num banco e ele olhou assim, e conheceu-me, o velhote. Eu também filho de Manuel Barrosa, que é o meu pai, que era muito amigo da zona, que era labrador da quinta deles. O que é que foi isso? Eu disse, foi assim, 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 então quando vieres vais ter comigo, ou senão vais ter com o meu irmão, com o meu filho, com o Neca. Pronto, está bem, eu quando vim da tropa, portanto vim que foi em setembro, vim, tive mais um ano e tal aqui no Hospital Militar em Lisboa. Depois vim para Nampula foi para Lourenço Marques, e depois tive um ano e 18 meses mais ou menos no hospital. Mas, resumindo, o patrão, quando acabou, ainda vinha de muletas, vinha com 2, depois deixei uma, depois cheguei lá de manhã sem nenhuma. E depois fui ter com ele, e ele disse, vais ficar a fazer o controle de produção na estamparia e acabamentos. E depois, comecei a fazer o controle de produção, tinha uma escrivaninha, eu tinha tirado o curso de datilógrafo lá enquanto estive no Hospital Militar, e eu sempre gostei de informática, então vim e fiquei a fazer o controle de produção. Mas eu, como era bastante ativo, punha-me a pé, ia ver as mesas, nós tínhamos a estamparia manual, tínhamos 112 metros de comprimento, tínhamos 14 mesas com 35 metros cada mesa, que é a estamparia manual. A estamparia, antigo senhor, e depois tínhamos mais as máquinas. E eu estava na parte de cima. Depois comecei a receber os produtos também, a distribuir os produtos, tudo que vinha para a estamparia, e acabei depois por passar a encarregar a estamparia. Tive 35 anos encarregado, e pronto, e depois a paca fechou, e pronto, mas trabalhei sempre, nunca tive com mais sanidade. Estive no Fotógrafo Vizela, tive 5 anos, de 77 até 82, no Fotógrafo Vizela, no Sénios, depois tive mais 2 anos no Campo Novo, nas camadas jovens, e depois no minigolf, já desde 82, comecei a jogar numa brincadeira, passei um bocado de tempo e depois gostei por causa do convívio e ajudava bastante a passar um bocado de tempo. Depois fui presidente 7 anos da direção, já no Fotógrafo Vizela. Depois do Fotógrafo Vizela saímos, vamos fazer um clube no bar. Mas não é preciso muita coisa, nós seguimos. Andámos, fizemos clube, tínhamos do Pontinho, fomos aos finais de Guimarães, fizemos o logotipo do clube, mas eles tinham problema, e nem me lembro, não tínhamos problema, eu trato de tudo, fiz um rascunho, esse colega meu, passa-me isso para o José Luís, que trabalha fez-me o rascunho, eu fiz o rascunho, ele fez aquilo que eu queria, o que é? Queria assim, fiz o emblema, depois estampei e vi a Associação Menor Vizela Golf. E eu depois fiz os emblemas todos, bandeiras, que fiz tudo. Fizemos o Clube Novo, que é o que existe atualmente, acabámos com todos, já tivemos várias Caldas, Clube Desportivo Vizela, Fotógrafo Vizela, e agora a Vizela Golf é que temos uma sede própria, temos um campo que praticamente está-nos entregue, é nosso, temos uma das melhores instalações do país, é nosso, em que eu fui já campeão nacional várias vezes, atendi a prova ali como campeão nacional, tanto de séniores como veterano, tanto individual como por equipas. Assim, quando fui mobilizado, nunca disse nada em casa. Minha mãe só soube que eu estava lá o outro, e eu não queria falar. E eu, quando fui mobilizado, não disse nada em casa.
Só quando estava mesmo, quando cheguei a Moçambique é que recebia um aerograma, porque o aerograma que era de borla e cá tinha que se pagar. E aquilo era um papel assim, depois você dobrava, colava e fazia lá a carta e mandava. E eu não sabia que eu tinha ido, porque por causa de estar lá o meu irmão também e não queria dar o choque em casa. Mas o resto não. Pronto, depois foi tudo normalíssimo. A minha mãe sofreu muito, que eu sei, eu quando cheguei a casa assim. E depois quando chegou em casa a minha roupa, que mandaram, as calças sem perna, depois eles tiveram a coragem de mandar num saco a roupa toda seca de sangue, toda encharcada em sangue, mas aquilo chegou tudo, parecia claro, aquela cola, não é? E mandei para casa e me meteu num tanque, que era o tanque ficou todo vermelho. A minha mãe contou isso, mas portanto, eu por mim tudo bem, então, aguentei. Sofri muito, é verdade, ainda continuo porque a perna enche-me bastante, mas eu não ligo nenhum, enche-me muito, às vezes lá no campo deito-me com a perna ao alto, passava um bocado esta poeira. A minha opinião sobre os jovens é que deveriam, o serviço militar deve ser obrigatório para eles saberem o que é, porque a tropa não só faz mal, faz muito mais bem do que mal, porque as pessoas... os jovens nunca crescem, ficam sempre muito ameninados e muito mimados porque nunca tiveram portanto, aquela disciplina que em casa os pais não a dão, não digo que não dão, mas não dão aquela disciplina obrigatória. Em casa faz o que queres, meu menino, lá não, ela é obrigatório, não é? Nós tínhamos obrigações de fazer aquilo e fazemos coisas que nunca fazeríamos se não fôssemos obrigados. E o serviço militar obrigatório deveria ser obrigatório para eles saber o que é a vida, porque eles não sabem. Porque por isso é que não vou para lá em política, mas vemos que está tudo a mudar precisamente porque as pessoas não sabem o que é que os avós deles passaram. Hoje a polícia está como está, que não é preciso estar no fala política, embora também sou político, também sou fundador do Partido Socialista em Vizela. Mas o caso destas mudanças, os jovens não sabem o que é que os avós deles passaram, não sabem o que era o tempo dos avós, porque soubessem, não havia as mudanças que há agora. Pronto, a liberdade, portanto, tem limites, portanto, nós temos liberdade, tem que ser uma liberdade com moderação, porque e a juventude continua, eu adoro a juventude, adoro crianças, adoro. Mas a juventude, a liberdade da juventude é uma liberdade que não tem limites, portanto, e isso, a vida tem limites. E o limite é precisamente porque eles não foram mobilizados para ter um princípio de vida. Eu não sei se há alguém com capacidade para explicar o que é que foi aquilo, porque acho que as pessoas muitas vezes até fogem de falar nesses tempos. E duvido muito que há uma vez, nós na escola, no meu tempo, nós tínhamos de saber toda a história de Portugal, desde a história, todos os reis de Portugal, todo o reinado deles, a geografia, tínhamos de saber os reis onde nasceram, tínhamos de saber os comboios, as estações, nós tínhamos de saber tudo. Portanto, agora não há a história de Portugal, penso eu que agora não há a história de Portugal, e essa, a guerra colonial, está na história de Portugal. Mas há muita gente que evita de falar. Acho que não tem, porque ninguém nos ouve. O serviço militar obrigatório havia de ser obrigatório, nem que fosse meio ano.